Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho das namoradas, as amantes no caso, se elas podem ter direito à pensão por morte. Bom, a pensão por morte, ela é um benefício previdenciário pago pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, e é pago aos dependentes de um trabalhador, que esse trabalhador que morreu ou teve a sua morte declarada pela justiça, como ocorre nos casos quando a pessoa tem a morte declarada, em casos que essas pessoas desaparecem. Então, bom, vale tanto para quem já era aposentado, a pensão por morte, quanto para quem ainda não era aposentado. É muito complicado saber que seu marido ou mulher mantinha um relacionamento com uma outra pessoa, principalmente quando a gente descobre isso após a morte. E é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Homens e mulheres que ninguém poderia imaginar e que após a morte fica claro que essa pessoa ela tinha uma vida dupla. Muitas pessoas me procuram com dúvidas sobre o direito da amante receber ou não pensão por morte. Até porque, muitas vezes, a terceira pessoa da relação sequer ela conhecia essa condição na relação. Ela desconhecia que essa pessoa que faleceu, ela já tinha uma outra família. Bom, agora com a internet ficou muito mais fácil você investigar a vida das pessoas, mas ainda assim acontecem surpresas. Por isso, vou esclarecer de uma vez por todas sobre essa questão jurídica polêmica. Primeiro, você precisa comprovar direito à pensão por morte. Antes mesmo de se falar do direito da amante receber pensão por morte, é necessário verificar quais são os requisitos desse benefício previdenciário, para que a gente não avance sobre uma questão se a amante tem ou não direito, uma questão tão complexa, a gente precisa saber os requisitos básicos, se eles são cumpridos. Então, no INSS, a pensão por morte, ela tem as seguintes exigências: qualidade de segurado do falecido, condição de dependente de quem pede a pensão por morte. Parece ser fácil, mas não é tão simples. O primeiro requisito é o falecido ser aposentado ou considerado segurado do INSS na data do óbito, ou seja, que estivesse efetivamente pagando as contribuições ou usufruindo do período de graça. Então, o segurado do INSS, segurado do INSS, acontece quando o falecido estava trabalhando com carteira assinada ou pagando o INSS por conta própria, seja como contribuinte individual, autônomo e um empresário, ou ainda como facultativo, sem atividade remunerada. Já o período de graça é um lapso em que o falecido deixou de pagar o INSS, mas ele mantém os mesmos direitos como se estivesse contribuindo. Então, esse benefício pode ser de 6 a 36 meses, a depender de alguns critérios. Ou seja, 6 meses após a última contribuição, se o falecido estava pagando como segurado facultativo. 12 meses após a última contribuição, se o falecido ele era segurado obrigatório, ou seja, se ele trabalhava com carteira assinada, autônomo ou empresário. O prazo
ele é aumentado para 24 meses se o falecido tinha mais de 120 contribuições, 10 anos. Ainda, esse prazo pode ser aumentado em mais 12 meses se na data do óbito estava desempregado involuntariamente. Na verdade, esse assunto ele é mais abrangente. Existem outras hipóteses de aquisição do período de graça, mas essas hipóteses que eu acabei de citar, elas abrangem quase todo mundo. Bom, voltando para os requisitos da pensão por morte. O seguinte é a condição de dependente, que veremos, que a gente já vai falar. Bom, então quem tem direito à pensão por morte? Os dependentes, que são divididos em classes no INSS, sendo que os superiores têm preferência sobre os demais. Então, isso significa dizer que se existem dependentes em classe superior, os outros recebem a pensão. Os outros, não recebem. Então, por exemplo, classe 1, que é o cônjuge, o companheiro e filhos de até 21 anos. Se existir, os da classe 2, que são os pais, não vão receber. E muito menos os da classe 3, que são irmãos. Então, o cônjuge, companheiro e filhos de até 21 anos, eles são considerados presumidos, ou seja, eles nem precisam comprovar que dependiam financeiramente do falecido. Basta o grau de parentesco para conseguir o benefício. Então, os demais, não, eles já precisam demonstrar a dependência econômica para que eles possam ter direito. Bom, e a amante, ela tem direito à pensão por morte? A resposta é não. A amante, ela não tem direito à pensão por morte. Até pouco tempo, havia uma discussão judicial se o amante de boa-fé, que é aquele que não sabe de sua condição em relação à família reconhecida, se poderia pleitear a divisão da pensão por morte. Bom, isso chegou até ser debatido no STF, mas a Corte Suprema, ela bateu o martelo no sentido de que o amante de boa-fé ou não tem direito à pensão por morte. Bom, qual foi essa decisão do STF? A decisão do STF, ela é importante porque ela, dizendo que a amante não tem direito, e ela não permite que os demais juízes do Brasil julguem diferente. Então, isso ocorre sempre que uma questão, ela ganha uma repercussão, né, no meio jurídico. E aí, o que acontece? Ocasião em que todos os ministros, eles se reúnem para debater o caso, e uma vez concluída a votação, a decisão vale para todos os demais processos idênticos. Então, no processo julgado pelo STF, era de Sergipe, né, o processo originário de Sergipe, em que o homem mantinha uma relação homoafetiva com o falecido, que também mantinha um casamento heterossexual. Bom, traduzindo, o que era? Esse homem que faleceu, ele era casado com uma mulher e ele tinha um amante homem. Entre as razões de decidir, a principal foi que o ordenamento jurídico pátrio proíbe a existência de duas relações conjugais. Então, desse modo, caso permitissem a divisão da pensão por morte, mesmo que fosse amante de boa-fé, os ministros estariam chancelando a infidelidade. Bom, é importante destacar que o STF deixou claro que a decisão também abrange outras situações, como no caso de duas uniões estáveis. Então, a pré-existência de casamento ou de uma união estável impede o reconhecimento de outro vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia. Bom, existe uma exceção que diz respeito a de uma pessoa separada de fato, né? Ela é legalmente casada, mas sem ter sido formalizado o divórcio. E ela mantém uma união estável com outra pessoa. Nesse caso, embora seja um casado formalmente, mantendo
uma união estável, não se trata de bigamia ou infidelidade, mas sim de mera burocracia que não foi resolvida em vida pelo falecido. Então, nessa situação, o companheiro sobrevivente poderá receber a pensão por morte, enquanto o separado, de fato, se não recebia pensão em vida, terá o pedido negado. Bom, por outro lado, existe uma hipótese em que a pensão será dividida quando o falecido ele pagava a pensão a ex-cônjuge, mas aí é ex-mulher e ex-marido e não amante. Isso porque a lei permite o pagamento da pensão ao cônjuge, divorciado ou separado judicialmente, ou separado de fato que recebia a pensão de alimentos. Então, repito que nesse caso não se trata de um relacionamento infiel. Agora, as nossas leis, agora tem a questão, né, que vai ter que futuramente se adequar ao poliamor, que é baseado no princípio da poligamia ou não monogamia. Então, quando existe a possibilidade de se estabelecer várias relações sexuais e amorosas ao mesmo tempo, com a concordância de todos os envolvidos, enfim, novos tempos, e isso daí, claro que futuramente vai ter que se adequar a essa questão. Bom, certamente eu tratarei num futuro não tão distante disso, como é que ficou o julgamento dessa questão. Bom, como é que eu solicito a pensão por morte? Se você se encontra na situação de ex-cônjuge, ex-companheira, filho, enfim, vale a pena saber como pedir a pensão por morte. O pedido, ele deve ser feito ligando no 135 ou pelo meu INSS. Pelo 135, um atendente agendará um dia e horário para você comparecer em agência da Previdência Social mais próxima de onde você mora para levar os documentos necessários. O acompanhamento da ação também deve ser feito pelo 135. O maior obstáculo em pedir o benefício por esse meio é o desgaste no deslocamento na agência sempre que necessário juntar novo documento, assim como para consultar o andamento do requerimento. No meu INSS, você deve inserir os dados atualizados. Bom, é uma etapa bem importante, porque é por meio desses dados que a Previdência Social ela vai analisar o seu benefício, né? Bom, e aí ela vai comunicar, né, a necessidade de juntada de novos documentos ou até mesmo comunicar a decisão do seu pedido. Por isso você tem que deixar tudo atualizado. Bom, uma vez atualizado, você será direcionado para a tela na qual é possível juntar documentos. No lado de cada item, você vai clicar no sinal de adição para anexar o documento. Ao final, você vai clicar em avançar para concluir o seu requerimento. Pronto, agora você já fez o pedido de pensão por morte. Bom, esse requerimento também pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS. Os passos são os mesmos. Bom, e qual o valor da pensão por morte? As regras da pensão por morte, elas mudaram. Elas mudaram muito nos últimos anos, afetando também a forma como esse benefício é calculado. Mas a gente pode dizer que existem dois momentos importantes, antes e depois da reforma da Previdência de 2019, 13 de novembro de 2019. Antes da reforma, o valor da pensão por morte era 100% da aposentadoria que o falecido recebia. No caso do falecido não estar aposentado, seria calculado uma aposentadoria por invalidez, sendo esse o valor da pensão por morte. Isso acabava sendo bastante vantajoso. Então, agora, o óbito, a partir de 13 de novembro de 2019, atualmente o valor varia conforme a quantidade de dependentes e se a morte é decorrente de acidente ou doença do trabalho. Bom, a reforma da Previdência,
ela estabeleceu mudanças no cálculo do valor da pensão. Então, para quem já era aposentado, a pensão será 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente, limitado a 100%. Então, uma viúva ou viúvo sem outros dependentes, por exemplo, receberá 60%. Se são 2 dependentes, o valor sobe para 70%. Se 3, pula para 80%. Até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. Para quem não era aposentado, o INSS faz um cálculo de quanto seria a aposentadoria por incapacidade permanente da pessoa que morreu. Então, é considerado 60% da média salarial, calculado com todos os salários de contribuição desde julho de 94, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de pagamento ao INSS que exceder 15 anos de contribuição no caso das mulheres ou 20 anos de contribuição no caso dos homens, até o limite de 100%. A partir daí, o INSS aplicará a regra de cota de 50% desse valor, mais 10% para cada dependente. Em caso de morte por acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, as cotas serão aplicadas sobre 100% da média salarial. O mesmo se o dependente for inválido ou tiver grave deficiência intelectual ou mental. E também vai ter um redutor quando a pessoa é aposentada e vai receber a pensão por morte. Bom, qual o prazo para fazer o requerimento de pensão por morte? Ela pode ser requerida a qualquer tempo, mas você tem que ficar atento, porque para que sejam pagos os valores devidos desde a data do falecimento, é importante que sejam observados os prazos de requerimento, porque até 90 dias do óbito, em regra, tudo bem. Até 180 dias do óbito, se o dependente for filho com menos de 16 anos. Se o requerimento for feito fora desse prazo, o pagamento será devido desde a data do requerimento e não mais do óbito. Bom, o filho universitário com menos de 24 anos, ele tem direito de continuar recebendo pensão por morte? Olha só, a pensão por morte, ela não se confunde com a pensão alimentícia, que é estendida até os 24 anos do filho que está frequentando universidade. A condição de estar frequentando uma universidade por si só não garante o direito de continuar recebendo pensão por morte, prevalecendo a regra geral do direito até os 21 anos. Se ocorrer a emancipação anterior aos 21 anos, também terá fim a pensão por morte. Vale relembrar que se o filho for pessoa inválida ou com deficiência grave, nesse caso, a pensão continuará sendo paga após os 21 anos. Então, não adianta entrar com a ação para estender dos 21 aos 24, que o INSS não vai concordar. Dá para acumular aposentadoria com pensão? Bom, a reforma da Previdência mudou as regras de acúmulo de benefícios. Ainda é possível receber ao mesmo tempo aposentadoria e pensão do INSS, mas haverá uma limitação no valor do benefício. Então, no valor do benefício menor. Então, o segurado receberá o valor integral do benefício que for mais vantajoso e uma parte do que for menor. Bom, dependente que mata ou tenta matar o segurado tem direito à pensão por morte? Se um dependente mata ou tenta matar o segurado, com essa intenção diz que houve dolo ou dolo na conduta. Então, nesse caso, o dependente não terá direito à pensão. A lei estabelece que quem for condenado criminalmente como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso consumado ou tentado contra segurado perde direito ao recebimento da pensão por morte, salvo se for absolutamente incapaz ou inimputáveis.
Como se vê, o crime ele pode não ter se consumado, mas se houve a intenção, perderá o direito à pensão, mesmo que o segurado sobreviva. Por outro lado, caso tenha sido culposo, ou seja, sem a intenção, nesse caso a lei prevê o direito de receber pensão previdenciária. Então, nesse caso, a pensão por morte será mantida. Quem recebe pensão por morte pode fazer empréstimo consignado? Bom, o benefício de pensão por morte, ele também é conhecido como benefício 21, ele é consignável. Isso quer dizer que, por meio dele, o beneficiário pode solicitar, sim, um empréstimo consignado. Bom, quem recebe pensão por morte pode casar de novo sem perder o benefício? Sim, o pensionista pode casar novamente e não perderá o direito à pensão do INSS. Bom, e quem recebe BCP ou LOAS, como é conhecido, deixa a pensão por morte? Não. O BCP, que é o benefício de prestação continuada, também chamado, muita gente conhece como LOAS, é um benefício assistencial pago ao idoso de 65 anos ou mais e deficiente de qualquer idade de baixa renda e não deixa pensão por morte. Bom, mas afinal, a amante tem direito à pensão por morte? Não, como eu disse anteriormente, não, a amante não tem direito à pensão por morte deixada pelo falecido, mesmo que as demais regras sejam cumpridas. E o motivo foi justamente uma decisão do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, tomada em dezembro de 2020. Portanto, mesmo que a pessoa procure a justiça, os tribunais precisam obedecer e julgar conforme decisão do STF, que é a corte máxima no Brasil. Não tem como apelar ou tentar um outro caminho, tá? Então, não adianta. Você vai ter o seu pedido negado. Bom, a questão é bastante polêmica, porque além de lidar com morte, né, de um ente querido, você tem que pensar no direito do amante receber parte do benefício previdenciário. Mas, por hora, não existe esse direito. Futuramente, talvez venha até existir nessa questão que eu falei, trisal, tem uma série de coisas aí que estão surgindo, então provavelmente vão ter que rever essa questão, porque são famílias que moram até sobre o mesmo teto. Mas enfim, isso é uma questão para o futuro. Por hora, a gente pode pensar que não tem esse direito. Bom, esse foi o programa de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.